Graça e paz, igreja. Deus abençoe vocês. Deus abençoe suas famílias. Que manhã gostosa, estamos aqui na casa de Deus. Deus sempre falando aos nossos corações. É aqui que nós temos sido trabalhados, né? Como Jeremias desceu à casa do oleiro, assim nós descemos aqui para o Espírito Santo falar conosco. Irmãos, quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículos 26, 27, 28. Romanos capítulo 8, versículos 26, 27 e 28. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. Oi, 28, né? Faltou 28. Faltou 28 aqui, eu que acelerei. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. Poder sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A carta aos Romanos é a carta mais jurídica, mais judicial da Bíblia. Aonde você quiser encontrar resposta para a salvação, para a condenação do mal, para a abertura de uma oportunidade de experimentar uma nova vida em Cristo Jesus, abertamente a carta aos Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 7 retrata período de pecado. Do capítulo 8 em diante, o apóstolo Paulo fala da redenção e da promoção que nós recebemos por meio da fé, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo trata aqui, nesse capítulo, a experiência profunda de estarmos andando com Deus. E andar com Deus, irmãos, é ouvir a voz de Deus todos os minutos. É senti-lo tratando da nossa vida interior, da nossa vida do dia a dia, do nosso trabalho, dos nossos afazeres. Quando nós vivemos na presença do Senhor, sabemos que Ele está conosco em todos os momentos. E o apóstolo Paulo fala aqui em peculiar, em particular para cada um de nós, da presença do Espírito Santo que nos assiste em momentos que nós não sabemos resolver, decidir, nós não sabemos como faremos através de tantas lutas. O apóstolo Paulo chama isso de fraquezas. Fraquezas não é pecado. Quando você não sabe e não tem capacidade de desenvolver alguma coisa, é porque você é limitado, porque você é taxado numa condição que não tem superpoderes, não tem supercapacidade, porque você é limitado. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, de fraquezas. Existem coisas que nós não saberemos desenvolver, fazer, mas a presença do Espírito Santo está conosco. O Senhor tem nos dado o seu Espírito, e nós sabemos que os pensamentos de Deus é que vão nos guiar quando muitas vezes estamos nessa indecisão, nessa condição de não ter o que fazer, como fazer. Temos que voltar as nossas mentes, pedindo a Deus e entregando em suas mãos que os pensamentos de Deus são pensamentos de bênção, são pensamentos de vitória a nosso respeito. O próprio profeta Isaías, nós podemos ler Isaías 55, versículo 8 ao versículo 11, ele explana essa verdade. Quando o crente não tem e não sabe o que fazer, mas Deus sabe os pensamentos
a nosso respeito o que deve ser decidido, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Olha só, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. É muito comum a gente chegar na casa de Deus ou em qualquer lugar e ouvirmos a palavra de Deus e não nos atentarmos e não percebermos que a palavra está em construção em nossas vidas, que a palavra ela trabalha em nós, porque ela é espírito de vida. Foi através da palavra de Deus que o mundo foi criado, que todas as coisas apareceram e se tornaram visíveis e se tornaram vida através da palavra de Deus. Então a palavra tem poder para transformar, tem poder para fazer que se cumpra aquilo que Deus a determinou. E isso, nessa visão, o profeta está dizendo: olha, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, são maiores que o meu, que os seus pensamentos. E fala a respeito dessa causa executadora. Eu quero dizer que muitas vezes nós estamos ouvindo uma palavra, Deus está falando através dos louvores, ou através da oração, através de um testemunho. A palavra de Deus está trabalhando nos nossos corações, nas nossas mentes. Ela não voltará para o Senhor vazia. Significa que Deus vai atingir a necessidade, o ponto essencial na vida de cada um, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O Senhor sabe que pensamento tem a nosso respeito e não tem nenhum pensamento de morte, não tem nenhum pensamento que possa trazer maldição. Jeremias 29:11 traz essa concordância, essa correlação a respeito dos pensamentos de Deus a nosso respeito. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamento de vida. Nós precisamos tomar posse e entrar nessa sincronia espiritual, porque o mundo da palavra de Deus, você não vai tentar entender por um meio de equalizar, de tentar filosofar. Ah, a palavra de Deus está se cumprindo porque as coisas estão acontecendo e eu estou vendo. Não, ao contrário. A palavra de Deus está acontecendo porque você está acreditando, está tomando posse, está dizendo, acima de tudo, em contrapartida a todas as coisas na minha vida, contra mim, contra a minha família, a palavra de Deus está se cumprindo. Você pode dizer amém? Deus tem um propósito de vida. E o apóstolo Paulo, tratando a respeito do Espírito Santo na vida do crente, ele fala que nessas horas, o Espírito Santo, ele nos atinge profundamente. Ele ora por nós, ele intercede por nós, ele conhece, examina as nossas mentes, os nossos corações, e por mais aprofundados de problemas, de lutas e de circunstâncias difíceis, porque nós somos humanos, nós temos limitações, muitas vezes nós entramos numa dificuldade muito grande, mas eu quero dizer, o Espírito Santo nos assiste, ele não nos abandonou,
O versículo 26 de Romanos 8 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E essa condição, porque nós estamos em mudanças, nós sofremos variações por palavra. Alguém deu uma palavra e essa palavra chegou no seu coração, feriu o seu coração. Nós sofremos variações, decepções, frustrações. Nós sofremos mudanças porque estamos ainda nesse corpo incorruptível. Vivemos num mundo onde muitas coisas podem nos atingir. E o crente pode ter momentos difíceis? Pode, sem saber o que pedir, como convém. Mas o Espírito Santo está na vida do crente, está na vida da igreja. Deus tem dado o seu Espírito sobre todos nós, amém, irmãos? E o apóstolo Paulo vai falando que o Espírito Santo, ele não é um agente que não tenha capacidade de entender o que está acontecendo conosco. Falava isso ontem na reunião dos pastores, a pastora Tânia está aqui, e falava assim que a mídia é proibida de divulgar, né? Porque isso pode promover uma ascensão de desencadeamento de pessoas a cometerem esse ato, mas entre o número das pessoas que estão lá nas pesquisas que têm tendência ao suicídio, estão os ministros evangélicos. Estão lá aqueles que pregam a palavra de Deus. Muita pressão, irmãos. Muita exigência, muita cobrança. Tem que dar resultado, muita reclamação. Muitas coisas pesam sobre a vida de um ministro, porque tem que cuidar, tem que responder todas as questões, tanto espirituais, quanto emocionais, quanto civis, quanto econômicas da igreja, tem que responder. E, infelizmente, hoje está engrossando a fila daqueles que têm tendência à depressão, tendência a essa inclinação à anatomia do suicídio. Eu comentei ontem lá com os pastores, é um tempo da gente rever que nós temos limitações, nós não somos Deus. Deus é Deus. Amém? Nós não somos Deus. E nem temos essa pretensão, porque nós somos variados por diversas situações que a vida pode nos ocasionar. Sofremos variações. E o texto nos diz, olha, mas o Espírito Santo, ele examina os corações. Ele sabe qual é a intenção. Ele age segundo o propósito de cada um que aqui está vivendo. A Bíblia diz, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E nós sabemos que, com a ajuda do Espírito Santo, que nós vamos vencer. Com a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos parar. Podemos enfrentar todos os sentimentos. Somos humanos, sentimento de alegria, de vitória, de regozijo, de felicidade, mas também podemos enfrentar sentimentos de tristeza, de dor, de fracasso, de esvaziamento, de desesperança. Nós estamos nesse mundo, irmãos, não saímos desse mundo, mas agora Deus tem nos dado a sua presença através do Espírito Santo. Talvez você esteja aqui pensando que Deus não sabe como você está passando. A nossa preocupação muitas vezes é pedir ajuda, pedir socorro. Como cristão, eu quero dizer para você que decididamente o Espírito Santo vai te ajudar.
Ele vai entrar para proporcionar resposta, para trazer ao seu coração consolo, para lhe ajudar em todas as questões da vida. E isso é uma grande verdade, porque está escrito: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é aquele que, segundo Deus, intercede por nós. Eu sempre vejo nessa construção de vida humana, emocional, social, psíquica, neuronal, seja o que for, a gente pode botar todo o sistema da existência da vida, nós somos isso. Psíquico, neuronal, endócrino, vamos botar tudo isso aí. Nós somos isso. Nós não somos só espirituais. Nós sofremos mudanças. A mudança hormonal, né, desestrutura toda a vida. Uma mudança psíquica desestrutura toda a vida. Uma mudança imune desestrutura toda a vida. Então, assim, nós somos tudo isso. Psíquico, social, espiritual, endócrino. Nós somos toda a vida de sistema humana, esquelética, toda a vida. E é nessa construção que o apóstolo Paulo está falando a respeito da nossa humanização. Humanização. Porque se não fosse assim, o crente não teria problema, não teria câncer, não teria paralisia, o crente não teria dificuldades relacionadas à vida, com hipertiroidismo, baixo tiroidismo. O que é isso? Hormônios. O Espírito Santo, ele está presente para nos ajudar. Amém? Amém, irmãos? Eu creio. Tem nos dado. Às vezes eu vejo alguns irmãos passando por um processo. Isso marca perfeitamente quem nós somos. Independente da dor, independente do trâmite de ir para o hospital, de fazer exames, significa que você pertence ao Espírito Santo. Isso não é maior, isso não pode nos impedir de ter vida com Deus. E o texto fala a respeito disso, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Existe algo aqui escondido nesse texto que pode nos assustar. Eu quero dizer que tem coisas que Deus faz quando Ele tem um compromisso com um decreto do teu chamado. Não estou falando de decreto de salvação, não. Eu estou falando de decreto do teu chamado. E se Ele precisar puxar a tua orelha para que você venha para o decreto do teu chamado, Ele vai puxar. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Às vezes Deus precisa de fazer algo mais, mas ainda as pessoas não estão entendendo. E para essa transformação acontecer, Deus permite certas coisas. E o texto fala, e sabemos que todas as coisas, às vezes as pessoas fazem votos e não sabem a dimensão do poder da palavra dos votos. Eu quero dizer que os votos para Deus é tudo. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Está falando aí, né, da grandeza de Deus e da limitação humana.
pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, as elaborações dos pensamentos, né? E a voz do tolo, da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, ou que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues, né? E aí, tá bom. Eu quero dizer, irmãos, que Deus, em relação a cada um que tem aliança com Ele, Ele não abre mão do melhor de cada um de nós. E eu sofri uma experiência dessa profunda, porque desde muito cedo a gente já pregava, a gente fazia muito evangelismo pela cidade do Rio de Janeiro. Viajamos muito. E essa era a minha palavra diante do Senhor, o meu voto diante do Senhor. E quando de repente fui acidentado, jogando bola, eu quebrei a tíbia. E eu vou falar para vocês, foram os piores e os melhores meses da minha vida. Os piores porque eu tive muita dor. Os melhores porque eu pude refletir, voltar para Deus e me arrepender de muitas coisas que era para assumir com Deus. Eu fiquei de 8 a 9 meses em recuperação, fiquei afastado do trabalho, quase perdi o meu emprego, sofrendo porque na época eu era solteiro e não tinha ninguém para me ajudar. Os meus irmãos, aqueles que podiam me ajudar, me ajudavam, e era realmente difícil, mas foram os melhores meses de contato com Deus, de resignificar, de contemplar o que eu queria. E naquele dia eu fiz um voto: Senhor, eu nunca mais quero jogar bola, nunca mais. Às vezes os jovens me chamavam aí, eu falei: eu fiz um voto a Deus. Eu posso correr, posso fazer musculação, mas jogar bola eu não quero mais. Eu entendi que é um tempo de voltar para Deus, é um tempo de trazer realmente o meu melhor para Deus, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é poderosa, e às vezes nós queremos encontrar respostas para as coisas que acontecem. Olha, quando isso acontecer, se aproxime de Deus. Saiba que Deus está requerendo um compromisso maior seu. Não fique olhando para as circunstâncias, nem para a dor. Olhe para o que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Ele está te examinando. Nada na vida do justo, dos santos, dos que amam a Deus, dos que servem a Deus, acontece por acontecer. Tem um propósito, tem uma direção. Deus está trabalhando. E por mais que esse vaso seja um vaso limitado, por mais que nós sejamos todos dominados por uma condição que não conseguimos resolver tudo, Deus está agindo por nós, está trabalhando por nós. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10, essa condição que nós vivemos. Porque às vezes, irmãos, eu vejo alguns achando que a vida em Cristo é só de louros. Não, mas a vida em Cristo Jesus é uma vida vitoriosa pela fé. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro.
o Espírito Santo, a presença do Senhor, é o tesouro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não é para exaltar o homem. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação. Olha aí, a mortificação é quando você consegue retirar o seu desejo, quando você elimina a sua vontade, e isso atinge todo o seu corpo, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. É quando as pessoas entendem que seguir a Jesus é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir em frente. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, disse Jesus. É renúncia, é crucificar o nosso eu. Mas aquele que é poderoso, ele vai fazer infinitamente mais. O que eu quero dizer é que você está aqui para um propósito. Você está aqui para uma missão de Deus. Descubra qual o propósito que Deus tem na tua vida, qual a missão que você tem que desenvolver. Saiba que você não está aqui por estar. Vença os inimigos mais terríveis dentro da sua mente, que é o medo, que é a dúvida, que é a insegurança, que é a incapacidade. Peça ao Espírito Santo para te dar essa força. Efésios capítulo 3, versículo 20, fala a respeito dessa obra maravilhosa do Espírito Santo. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Espírito Santo. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós já está operando. É o poder do Espírito Santo. Essa obra é na tua vida, é na minha vida. Deus opera em tudo para o nosso bem, não apenas em acontecimentos isolados, mas Ele está sempre trabalhando, ainda que isso seja contra aquilo que achamos que é bom. Eu quero que você, em nome de Jesus, tome posse de uma vida vitoriosa. Às vezes nós queremos, é muito comum, pedir respostas de Deus. Eu vejo o povo, Senhor, eu quero resposta. Você está com o Espírito Santo, já tem a resposta dentro de você. Resposta para quê? Sirva o Senhor, siga o caminho, esteja pronto. Você não está no céu, você está na terra. Você não está livre do mal. Nós podemos ser, infelizmente, contaminados, contagiados, podemos ser atingidos. Nós estamos nesse mundo, mas a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo vai nos guiar. Ele está conosco. Ele não abandona os seus servos. O Espírito Santo é a presença de Jesus invisível. Fala através da palavra, fala através dos louvores, fala através de sonhos, fala através de alguma mensagem que você olhar para a natureza, olhar para algum cenário nesse mundo maravilhoso que Deus criou. O Espírito Santo vai falar com você, porque Ele te guia. Eu não tenho dúvida nenhuma que você é guiado pelo Espírito Santo quando você obedece à palavra de Deus. Não tenho dúvida nenhuma que Ele vai te conduzir para a vida de justiça, para a vida daquilo que verdadeiramente é o melhor para você. Porque Ele vai guiar o seu coração para aquilo que vai te promover. E Ele vai te guiar para os braços do Pai. Essa é a palavra. O Senhor Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. O Espírito da verdade estará com vocês. Ele vai guiar vocês em todo o caminho. João, o Evangelho, capítulo 16, versículo 13.
Jesus falou pouco a respeito do Espírito Santo porque ele mesmo representava o Espírito Santo. Nós temos pouca instrução, ensinamento de Jesus a respeito do Espírito Santo, mas a sua própria vida representava o Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, eu vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele estará conosco. Passemos para o Senhor. O apóstolo Paulo orientava os irmãos em Tessalônica a respeito disso, porque a preocupação dele seria quando seria a volta de Jesus. O apóstolo Paulo estava falando: olha, irmãos, isso não acontecerá antes que aqueles que dormem no Senhor sejam ressuscitados. E nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Até que essa ação, esse cenário, esse tempo de Deus aconteça, nós devemos estar andando e vivendo na presença do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Deus possa te ajudar. Você não está sozinho. Dá a mão ao seu irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo. Ainda que por limitações, por dificuldades, por fraqueza, Senhor, não nos deixe parar de caminhar no Teu santo caminho. Guarda-nos, Senhor, livra-nos. Abençoe toda a igreja, os pastores, os líderes. Abençoe o ministério, Senhor Deus, dessa casa, de jejum, de oração, o ministério dos jovens, o ministério, Senhor Deus, das crianças. Abençoe o ministério de intercessão. Abençoe, Senhor Deus, o trabalho dos levitas, Senhor. Os ministérios dessa casa, meu Pai, tome em Tuas mãos a portaria. Pai, essa é a Tua casa, Senhor. Nós temos uma missão, Senhor. E queremos aqui encher o nosso ministério de amor, de alegria e de satisfação. Abençoa a Tua igreja. Abençoa o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Aleluia!